Olá, bom dia! São 11 horas e 37 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Fernando Marcondes, planejador financeiro do grupo GGR. No programa de hoje, o Marcondes vai fazer você repensar sua estratégia de investimento. Ele não concorda com a compra de imóveis ou com um fundo tradicional de previdência. O que o Marcondes quer é que você pague aluguel e pense o que pode comprar daqui a 10 anos. Parece difícil? Então assista a entrevista com ele que você vai entender se está fazendo certo ou errado para a sua aposentadoria. E aproveite para tirar suas dúvidas com o Marcondes. Escreva aqui na área de comentários do Facebook a sua pergunta que o nosso convidado responde para você no segundo bloco. Mas, antes de pegar as dicas de ouro do Marcondes, vamos ver no nosso telão o que vai movimentar a economia nesta semana. Eu começo com um giro de informações quentes do dia. O Ibovespa fechou a semana passada com queda de 0,77% aos 76.390 pontos. O mercado tem discutido quais são as ações que entram e saem do Ibovespa, o indicador que serve de espelho das principais empresas negociadas na Bolsa Brasileira. A próxima mudança acontece em cerca de 45 dias, mas as apostas é que 6 novos papéis entrem para o índice. Entre eles, a varejista Magazine Luiza, uma ação que analisamos no programa Dinheiro em Ação e você encontra os 3 blocos no YouTube da revista Dinheiro. Alguns minutos atrás, o principal indicador da B3 estava sendo negociado aos 76.010 pontos, queda de 0,50%. O nosso próximo item é o câmbio. O dólar fechou a semana passada em R$ 3,19, o pico das últimas 3 semanas. A alta da divisa americana aconteceu em razão das informações de que a alta da taxa de juros americana deve ser maior do que os analistas esperavam. Há 15 minutos atrás, o dólar estava sendo negociado a R$ 3,20, alta de 0,34%. E para fechar o giro de final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é a política, sucesso da Lava Jato depende da reação da sociedade, diz Sérgio Moro. Mas perto de mim aqui a Petrobras inicia a fase não vinculada de venda de 90% da TAG. E mais próximo de mim, a entrevista do Moeda Forte que já está disponível com o CEO da TAG Heuer. E a reportagem de capa da edição que está nas bancas são os 20 anos da revista Dinheiro, que foi lançada pela Editora 3 em outubro de 1997. Nessa edição, a de número 1041, traçamos o perfil de 20 pessoas que estão mudando os negócios no Brasil e no mundo. Sérgio Moro, Jorge Paulo Lemann, Elon Musk, Celso Ataíde, Alex Atala, entre outros. Eu, por exemplo, escrevi sobre o Theo van der Loo, o presidente da Bayer, que é referência no tema diversidade no mundo dos negócios. No texto, você vai ver por que as ações deles são diferenciadas e uma referência para todas as outras empresas. O perfil de todos eles é inspirador e a revista, também inspiradora, você encontra nas bancas, nos tablets e no site da Dinheiro. Eu volto para o telão para destacar o que vai mexer com a agenda da semana, no seu bolso, nos seus investimentos e no seu negócio. A semana está bastante concentrada no Brasil e o destaque desta segunda-feira são as projeções do Boletim Focus, a pesquisa semanal realizada pelo Banco Central com 100 instituições financeiras. A mediana do mercado mostra que o IPCA subiu de 2,97% há 4 semanas para 3,06% e o PIB também subiu de 0,68% para 0,73%. Já nesta terça-feira, vamos para a Argentina saber como foi a atividade econômica de agosto. A expectativa de mercado é de uma alta de 4,9% sobre o mesmo mês de 2016, mostrando que a economia argentina está reagindo bem. Neste mesmo dia, é esperada a decisão sobre a taxa básica de juros, que deve permanecer em 26,25% ao ano. Para fechar essa tela, e ao contrário da Argentina, o Banco Central do Brasil deve reduzir nesta quarta-feira em 0,75 ponto percentual a nossa taxa básica de juros. Se as previsões de mercado se confirmarem, a Selic cairá de 8,25% ao ano para 7,5%. É um recuo bastante expressivo que vai mexer com o mercado financeiro, sobretudo com a remuneração da poupança. Por isso, fique atento. Eu passo para a próxima tela e o Brasil continua sendo destaque. O Tesouro Nacional divulga o resultado primário do governo central, ou seja, as contas de todo o país sem contar o gasto com juros. A expectativa é de um déficit de 21 bilhões de reais em setembro. Lembrando que a situação fiscal do Brasil continua muito desconfortável. Na sexta-feira, para encerrar a semana, o PIB preliminar dos Estados Unidos
que todos os números indicam uma expansão na casa dos 2,6%, o que pode reduzir a pressão sobre o Banco Central americano para elevar mais os juros. Isso pode aliviar um pouco a pressão sobre o câmbio, como mostrei lá no início. E para encerrar a semana, de fato, a agenda tem algo sem data definida. A Câmara dos Deputados vota nesta semana a denúncia contra o presidente Michel Temer, um tema que o Luiz Arthur Nogueira vai destacar para você no quadro Descomplicando a Economia. Tudo leva a crer que a votação acontecerá na quarta-feira, 25. Essa, pelo menos, é a data estipulada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos ver como será a articulação do governo para sair vitorioso. E chegamos ao destaque do programa de hoje: por que repensar agora os seus investimentos para não ficar pobre no futuro? Não se assuste, o Fernando Marcondes, do Grupo GGR, vai explicar para você como fazer um bom planejamento. Fernando, seja bem-vindo. O que o investidor deve pensar para fazer um bom planejamento financeiro? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Primeiro, a gente sempre tem que pensar que preservar patrimônio não é não perder. Preservar patrimônio é preservar o poder de compra daquele patrimônio, ou seja, eu preciso conseguir comprar daqui a alguns anos as mesmas coisas que eu comprava esse ano. E as pessoas normalmente não pensam nisso, as pessoas só pensam em eu não quero correr risco, eu quero uma previsibilidade de retorno. Mas só que a gente tem que pensar, isso preserva o meu poder de compra nos próximos anos? Essa é a forma difícil de se pensar, o que eu compro hoje que eu posso comprar daqui a 10 anos. Exatamente, isso eu chamo de inflação pessoal, que é totalmente diferente da inflação que a gente vê, IPCA, IGPM, esses são todos índices que dão sinais, que são para o governo realmente analisar o país como um todo. Porém, cada um tem que analisar o próprio custo de vida. Como que se calcula a inflação pessoal das pessoas, Fernando? Parece complicado, mas é simples. Basta a gente primeiro criar uma cultura que eu já estou vendo muitas pessoas fazendo, que é olhar o orçamento. Quanto que eu gasto hoje? Onde é que vai meu dinheiro? Quanto que eu gasto com educação? Quanto que eu gasto com saúde? Quanto que eu gasto com lazer? Ok. Aí eu vejo as pessoas fazendo, mas aí, tudo bem, o que eu faço com isso? Uhum. Na realidade, o que a gente faz com isso? Eu tenho que chegar no final do ano e entender o quanto que subiu o meu custo, ou seja, o quanto que eu estou tendo que gastar a mais para poder viver da mesma maneira. Essa é a minha inflação. Certamente não é igual à inflação oficial. Por exemplo, nunca é. Plano de saúde, escola dos filhos sempre sobem muito mais do que a inflação oficial. Sim. É só a gente ver um exemplo. Quanto é que foi a inflação nos últimos 12 meses, próximo de 6, 5 e poucos por cento? Uhum. Quanto é que subiu o plano de saúde? Quanto que subiu a escola? Quanto que subiu gasolina? Quanto que subiu a energia? Desculpa, eu não consigo chegar nesse número. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, chega no final do ano, eu tenho que diminuir meu padrão de vida, eu tenho que cortar custos. Isso é errado. Na realidade, a gente tem que remunerar as nossas receitas acima do que subir as nossas despesas. E as nossas despesas pessoais. E como faz para a gente conseguir essa remuneração, Fernando? Aí é a parte mais importante, ou seja, eu tenho que buscar retornos mais altos. Buscar retornos previsíveis não bancam o meu custo de vida. Retornos previsíveis, você paga muito caro pela previsibilidade. Você paga muito caro para saber o quanto que você vai ganhar. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar retornos altos. Isso quer dizer correr risco. Isso quer dizer pensar no longo prazo, literalmente. Nós não temos cultura de pensar no longo prazo. A gente quer ganhar dinheiro no curto prazo. Isso não banca a minha inflação. E o que é esses ativos de risco? Como é correr mais risco para você? Qualquer ativo que eu vou buscar uma remuneração mais alta, vamos colocar ações, empresas, tem um tempo de maturação maior. Ou seja, pode ser que no momento que eu esteja precisando de dinheiro, não seja o momento de sair daquela ação. Eu coloco até um exemplo paralelo, que não é a mesma coisa, mas é mais fácil da gente entender, imóvel. Imóvel é um ativo de longo prazo. Ele tem liquidez? Não. Se eu compro um imóvel e no meio do caminho eu precisar vender, por exemplo, hoje, é adequado vender imóvel hoje? Eu acredito que não. Eu acredito que nos próximos 3, 4, 5 anos eu venda melhor do que eu venda hoje. Uhum. Então, imóvel é um ativo de longo prazo. Ações, a mesma coisa. Ações, é aconselhável se eu precisar de dinheiro, estar vendendo agora? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que nos próximos anos a bolsa suba em torno de 20% ao ano, 15%, 20% ao ano. Aí você vai me falar, poxa, mas
é isso que a Bolsa subiu? Olha, a gente tem uma grande diferença entre Bolsa e ações. Empresas. Um empresário, ele quer remunerar a sua empresa a que percentual? Normalmente 15%, 20% ao ano. Fora isso, ele sai e compra um CDB. Então eu prefiro muito mais ser sócio do que ser credor. Né? Então, nos próximos 10, 5 anos, eu acredito que as empresas remunerem em torno de 20% ao ano. Então isso é buscar um ativo de longo prazo. Porém, para poder conseguir ficar nesses ativos de longo prazo, eu preciso ter a liberdade de não precisar vender caso aconteça qualquer coisa. Que esse é o grande problema, né? Marcondes, vamos dar um tempo na nossa conversa agora para saber o que Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia de hoje. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana vamos falar sobre a crise política, que terá um importante capítulo nesta quarta-feira, com a Câmara dos Deputados votando a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O cenário mais provável nesta segunda denúncia é de rejeição, ou seja, o governo Temer deve ganhar essa disputa na Câmara dos Deputados. No entanto, como seria um cenário sem Michel Temer? Caso a Câmara venha acolher a denúncia, Temer seria afastado por até 6 meses e quem comandaria o Brasil seria o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Claro que isso iria gerar incerteza nos agentes financeiros, nos investidores e, portanto, atrapalharia a economia. A economia se descolou da política? Aparentemente sim. Nos últimos meses, a gente vem registrando melhoras na economia, tanto em relação ao crescimento do PIB, quanto até mesmo em relação à geração de empregos. Mas é claro que uma reviravolta na política em Brasília pode sim afetar essa retomada do crescimento econômico. E quais são os riscos eleitorais no ano que vem? Sem dúvida nenhuma, o principal componente político para 2018 é a eleição. Se candidatos que não defendem essa agenda econômica, que é do agrado do mercado financeiro, estiverem liderando as pesquisas, obviamente o humor do mercado vai virar e, consequentemente, os indicadores econômicos devem piorar. Portanto, fiquemos atentos à votação desta quarta-feira. Se houver uma reviravolta e o presidente Michel Temer for afastado, isso, sem dúvida nenhuma, será ruim para a economia. Deixando bem claro, sem paixões políticas. Atualmente pode ser ruim com Michel Temer, mas com certeza é pior sem ele. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com o Fernando Marcondes, planejador financeiro do Grupo GGR. O tema da nossa conversa é planejamento financeiro. Marcondes, você falou um pouquinho sobre imóvel no primeiro bloco. Queria que você contasse por que vale mais a pena você alugar um imóvel do que comprar um imóvel. Márcio, a gente tem que ter uma quebra de cultura no Brasil. Essa cultura de imóvel, de montar patrimônio, ela é muito antiga. O que era bom há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, não é bom hoje. A gente já vê várias coisas. Primeira coisa que a gente tem que pensar é construir patrimônio. Como é que eu construo meu patrimônio? A primeira coisa que a gente tem que pensar num patrimônio é ter previdência. Tá. E previdência não é fundo de previdência. Por quê? Previdência é um conceito. O conceito de previdência é ter um patrimônio financeiro capaz de me sustentar ou complementar as minhas receitas no futuro. A história da formiga e da cigarra. Eu tenho que guardar para gastar lá na frente. E guardar tijolo, não necessariamente. Por quê? Se eu precisar de dinheiro, como é que eu vou fazer? Vou comer tijolo? Não. Antes de ter tijolo, eu preciso ter dinheiro. Eu vou ter tijolo a partir do momento que eu tenha tijolo e tenha mais dinheiro do que tijolo. E ter dinheiro, também não adianta nada eu guardar e falar o que aconteceu. Por exemplo, a minha inflação está sendo de 15% ao ano, eu aplico meu dinheiro a 10%, perco 5% ao ano. Em 10 anos eu perdi 55% do que eu guardei. Então, por que eu guardei? Para que eu fiz essa previdência? Então, a gente tem que pensar em várias coisas importantes. A gente não pode ser emocional. A gente tem que ser racional. Tudo que a gente lida com emocional, a gente perde dinheiro. Racionalmente pensando. Vou começar meu patrimônio. Junto dinheiro.
Previdência. Invisto isso buscando retornos mais altos do que a minha inflação. Retornos mais altos, longo prazo. Longo prazo, risco. Risco, diversificação. Diversificação é um seguro grátis contra crises. Buscar retornos altos diversificados, você não vai ficar rico com isso, você vai se manter rico. Investir dinheiro não deixa ninguém rico. A gente tem que pensar em investir dinheiro para manter a nossa riqueza. Que é outra quebra de cultura. É uma forma de conceito muito grande, né? Muito grande. A gente tem mania de querer, não, eu vou aplicar dinheiro, vou ficar rico. Não, você vai ficar rico com o seu trabalho. Trabalha, guarda dinheiro, aplica direito, para que assim você possa preservar tudo que você está guardando. E montando patrimônio de acordo com isso. Então, no começo, muitas vezes é muito melhor eu pagar aluguel e esperar ter um patrimônio financeiro razoável para consumir uma parte deste patrimônio e imobilizar. O restante chama-se minha previdência. Imóvel não é previdência. Previdência é dinheiro. E quando você fala em previdência, não significa fundo de previdência. Sim, previdência é um conceito. Fundo de previdência é um veículo. Que muitas vezes a pessoa até quer investir num fundo de previdência pela falta de disciplina de guardar dinheiro todo mês. Você paga caro por não ter disciplina? Poxa vida, então vamos ter disciplina e investir dinheiro da maneira correta? Né? Vou pagar uma taxa de administração absurda só pelo conforto de não precisar... Senão eu gasto. Eu vejo gente que fala, não, compra um apartamento, eu financio um apartamento para eu poder guardar dinheiro. Nossa, você vai perder dinheiro só por causa disso? Gente, vamos mudar a cultura. Eu acredito que a gente tem que pensar de uma maneira correta. Quebrar paradigmas. Eu tenho que ter disciplina. Vou guardar dinheiro. Todo mês eu vou guardar dinheiro. Acabou. Simples. É interessante isso porque as pessoas não repensam aquilo que elas fazem e continuam fazendo como os pais faziam antigamente, né? Está na hora de repensar tudo isso, né? Acredito que a gente está na hora de repensar e mudar. Fazer da maneira certa. Não é emocional. Vamos pensar, vamos ver como é que é a maneira certa. Vou ter que investir aqui, vou ter que separar um percentual. Não vou ter meu imóvel próprio tão cedo. Não, qual que é o problema de não ter o imóvel próprio tão cedo? Qual o problema de eu separar um dinheiro todo mês? E assim, não vou separar dinheiro para viajar. Antes de viajar, eu preciso ter dinheiro. Por quê? Depois da viagem você vai fazer o quê? Vejo muitos jovens falando, não, vou guardar dinheiro. Qual que é o teu objetivo? Viajar, fazer um intercâmbio. Falo, nossa, e depois do intercâmbio você faz o quê? Não tem o que fazer, né? Não sabe você volta, não tem aqui. emprego. E aí? Nós temos que nos preparar contra as crises. Eu só sei que daqui a 5, 7 anos vamos ter outra. Eu tenho que estar preparado para essas crises. Preparado contra as crises é estar diversificado, é estar com colchão de liquidez, ter dinheiro. Por quê? Nas crises é que aparecem as oportunidades. É nas crises que você quebra. E as pessoas quebram não por falta de patrimônio, mas sim por falta de liquidez. Liquidez é dinheiro. A gente está falando um pouco dessa história de ser um pouco mais agressivo, de correr mais risco, mas como é que fica a proteção desses investimentos? É possível também ter proteção dessa... A proteção ela vem de um planejamento patrimonial bem feito. Muitas pessoas querem fazer o planejamento próprio. Sim, eu consulto meu médico. Se eu estou com um problema de saúde, eu consulto um médico, eu consulto um advogado. O brasileiro não tem cultura de consultar um planejador patrimonial, ele tem cultura de consultar um assessor de investimentos. Investimentos é uma parte do seu patrimônio. Patrimônio ele é investimentos, orçamento, imobilizado, societário, familiar, onde a gente tem segurança, saúde, previdência. Previdência é conceito, não fundo. Eu costumo dizer que eu não tenho um cliente conservador, moderado ou agressivo. Eu só tenho 2 classificações, adequado ou não adequado. Quer dizer, a classificação que todo o mercado faz é uma classificação errônea. No meu modo de ver, sim. Quem disse que uma pessoa que tem 100% renda fixa é conservadora? Pelo que eu saiba, colocar todos os ovos numa única cesta é extremamente arrojado. E quem disse que garantir que eu estou investindo num ativo que não vai render mais do que a minha inflação, ou seja, eu vou perder poder de compra todo ano, quem disse que isso é ser conservador? Para mim é ser extremamente arrojado. Agora, para eu poder preservar meu patrimônio, para eu poder investir em ativos de longo prazo,
buscando maiores rendimentos, eu tenho que ser muito defensivo no meu planejamento patrimonial. Se eu errar no meu planejamento patrimonial, você vai ter problema. Então, assim, são duas coisas muito diferentes. Eu tenho que ser arrojado na minha alocação financeira para proteger meu patrimônio, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser muito conservador no meu planejamento patrimonial. Marcondes, por que as pessoas têm dificuldade de consultar um planejador financeiro e vão para um assessor? É por causa do custo? Você tem um custo envolvido aí que elas não querem pagar? Normalmente as pessoas não gostam de pagar nada. Eu pago o advogado, eu pago o meu dentista, eu pago o meu médico. Agora, as pessoas querem investir dinheiro sem gastar. Elas estão pagando, só que elas não sabem o quanto. E assim, quem disse que a pessoa que está vendendo aquele investimento, aquilo é o mais adequado para você ou aquilo não é o mais adequado para a pessoa? Por mais que não tenha conflito de interesse, eu acho que o conflito de interesse ele deixa de existir a partir do momento que eu sou pago pelo meu cliente. Se o meu cliente me paga e eu não sou remunerado pelo produto, eu vou realmente buscar aquilo que é mais adequado para o meu cliente. Não necessariamente aquilo que me pague melhor. Sem o tal do conflito de interesse, né? Isenção total de conflito de interesse. Para a gente finalizar o nosso papo, qual a dica que você deixa para quem está nos assistindo? Repensar, buscar quebrar paradigmas, construir patrimônio e preservar o poder de compra do patrimônio. Ter sempre isso em mente. Esquece como era feito antigamente, esquece como todo mundo faz hoje, esquece o que todo mundo diz que é para fazer hoje. Pense racionalmente, não emocionalmente. E faça a sua conta da sua inflação pessoal, que vai ser muito mais interessante você saber se você está ganhando ou perdendo durante o ano. E controle a sua inflação pessoal. Muitas vezes a gente tem que atuar em dois nichos. Muitas vezes, talvez diminuir um pouquinho os custos e aumentar as receitas. Então, são duas variáveis que a gente tem que ficar mexendo e ciente das duas. Fernando, obrigado pela sua participação. Obrigado, foi um prazer. E muito obrigado a você pela companhia nesse Dinheiro na Semana de 23 de outubro de 2017, dia do aniversário do Rei Pelé, que completa hoje 77 anos. Um salve ao maior jogador de futebol de todos os tempos. Nos vemos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau.